E a gente sai da eleição de Goiânia para falar da eleição de São Paulo. O bicho está pegando lá, hein, gente? Esse é um dos assuntos do nosso debate que vai ser comandado a partir de agora pelo Rafael Mesquita. Com você, Rafael. É isso aí, Mariana. Em Goiânia, 8 horas e 30 minutos. E a gente vai começar os debates aqui do Mundo em Sua Casa, o tradicional debate com os nossos convidados, comentaristas. Desta segunda-feira, a gente começa com a apresentação do jornalista aqui da Agência Brasil Central, Josiel Menezes, sempre a postos aqui conosco. Muito bom dia, Josiel. Bom dia, Rafael Mesquita. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal Falado Mundo em Sua Casa. Nosso bom dia aqui para a Mariana, nosso convidado Sandro Mabel e também a nossa convidada de bancada aqui, a Nara, né? Muito bom ter você aqui. Também, como disse o Josiel, Nara Bueno, advogada eleitoralista. Acredito que seja a primeira vez que a gente esteja junto aqui no Mundo em Sua Casa. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço ao convite e cumprimento a todos que estão aqui, inclusive essa ilustre bancada. Só lembrando que amanhã a gente continua com as sabatinas dos candidatos a prefeito de Goiânia e o convidado será o professor Pantaleão, a partir das 8 da manhã, aqui no Mundo em Sua Casa. Vamos seguir então os assuntos pegando fogo aqui e a gente primeiro pede para você participar conosco, você que está nos acompanhando, pode participar, mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp, que é o 99109-5099, 99109-5099. Estamos ao vivo também no canal da TV Brasil Central no YouTube. Vamos lá, começando com os assuntos, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Pablo Marçal, criticou a decisão da Justiça Eleitoral de suspender temporariamente suas redes sociais. Segundo o coach, há uma perseguição política em níveis alarmantes que atingiu o ápice. Para o candidato, os adversários políticos orquestram uma campanha de difamação e perseguição política das mais sujas e cruéis já vistas em nossa história recente, e que esta ação não apenas viola os princípios democráticos mais básicos, mas também representa uma tentativa flagrante de silenciar uma voz que ressoa com milhões de paulistanos, declarou o coach. Ele gravou um vídeo no YouTube, vamos acompanhar. Foi censura ao vivo o nome disso. Escreve aí todo mundo. Censura ao vivo. Derrubaram a minha conta do Instagram e essa conta foi derrubada ao vivo. Eu vi ela caindo de um jeito que eu nem imaginava. Não tá conseguindo achar mais a conta, né? Não, não acha mais. Manda a foto aí. Já mandei no WhatsApp. Que ela te mostra o jeito que fica. Olha aqui. Aqui, ó, o jeito que tá a conta, ó. Esta página está indisponível. Tira esse print aí, manda no Telegram e manda para todo mundo. Tira todo mundo o print aí, ó. O jeito que tá aqui, ó. E no último sábado, o juiz Antônio Maria Patinho Zors, do TRE de São Paulo, suspendeu temporariamente os perfis nas redes sociais de Pablo Marçal, que é o candidato na disputa paulistana que mais cresceu em intenção de votos nas pesquisas de opinião nas últimas 2 semanas. Ele está tecnicamente empatado com Ricardo Nunes, do MDB, e com Guilherme Boulos, do PSOL. As redes sociais têm sido a principal ferramenta de Marçal para sustentar a sua campanha. O candidato é investigado por suspeita de abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. Marçal é acusado de criar uma estratégia para espalhar conteúdo nas redes sociais e serviços de streaming com objetivos eleitorais. Conforme a acusação, ele teria usado um aplicativo para incentivar usuários a postar conteúdos que, se bem-sucedidos em visualizações, seriam pagos. Essa tática teria resultado em mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok e um aumento expressivo de seguidores no Instagram, envolvendo mais de 5 mil pessoas. A origem dos recursos financeiros usados para pagar os participantes dessa estratégia é questionada, pois pode representar um tipo de financiamento eleitoral proibido por lei. Estamos aqui com uma especialista em direito eleitoral, doutora Nara Bueno. Doutora Nara, eu queria que a senhora opinasse sobre este assunto. Houve censura no caso de Pablo Marçal ou está configurado o abuso de poder econômico no uso das redes sociais?
Olha, no meu ver, no meu sentir, não houve censura e é muito perigoso um candidato afirmar esse tipo de, fazer esse tipo de afirmação para um público que não entende, às vezes, a lei eleitoral. Mas vamos lá, por que não houve censura? Na democracia, o que se defende? O que a nossa legislação eleitoral defende? A paridade na disputa. Então, é o equilíbrio na disputa, todo mundo tem que disputar com as mesmas armas, com as mesmas ferramentas. E, nesse caso, o Pablo Marçal, ele não só está financiando cortes por meios diversos, né, permitidos da lei, então não são permitidos pela lei, mas também ele está fazendo esses cortes e chegando a um público muito maior que ele não chegaria normalmente ali pelas vias, as ferramentas permitidas na lei. Então, o que a gente vê aqui é que ele faz um espetáculo, usa essas palavras muito fortes, né, censura, corrupção, né, enfim, umas afirmações muito peremptórias e muito sérias. E o que a gente vê, na verdade, é que para a disputa, Rafael, o que acontece na disputa eleitoral? Nós temos, a grosso modo, duas características principais que determinam a vitória de um candidato. Uma é a utilização de recursos financeiros. Então, quando um candidato coloca muito recurso na campanha, geralmente ele é vitorioso. E a segunda é o conhecimento do público, se ele é conhecido pelo público. Nessas duas frentes, o Pablo Marçal ele está disputando de uma maneira covarde com os demais, porque nenhum dos demais estão usando as redes sociais de forma inadequada, com abuso, e o Pablo Marçal está. Então, a função da Justiça Eleitoral aqui é voltar o equilíbrio na disputa. Então, eu achei corretíssima essa decisão, porque, de fato, o Pablo Marçal aí está não só distorcendo a função da rede social, mas também fazendo mau uso dela. Pablo Marçal está infringindo a legislação eleitoral, na sua visão, Josiel Menezes, ao inclusive pagar para que os conteúdos dele sejam propagados com mais facilidade ali nas redes sociais? Rafael, foi bem colocado as palavras aí da Nara Bueno com relação a várias possibilidades de divulgação da sua campanha, da sua candidatura. Com relação ao corte em si, né, dos perfis aí do Pablo Marçal, sou totalmente contra. Eu acho que a liberdade, ela está aí, inclusive deve ser até na campanha. Veja bem, essa questão do pagamento das plataformas aos cortes que são feitos por Pablo Marçal e a divulgação é feita pelas próprias plataformas. Ou seja, ele já vinha fazendo isso antes de ser candidato a prefeito. Um grande avanço foi principalmente naquela enchente lá no Rio Grande do Sul, e ele fazia todo esse trabalho, né? Então, a partir daí, as pessoas começaram a replicar aí cortes com relação a tudo que o Pablo Marçal faz. Eu acho que ele não estaria, na minha visão, fazendo abuso de poder econômico, porque ele não está retirando dinheiro do bolso dele e pagando. Claro, cada um tem que agir eleitoralmente de acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com aquilo que ele dá conta. Tem pessoa que vai para a rua, faz o corpo a corpo, é uma boa medida. Tem gente que faz apenas na televisão, tem gente que faz as grandes reuniões e tem gente que vai também para a internet. Eu acho que tudo isso é válido. O resto tem muito mimimi com relação a isso. Agora, o que não pode é ele arrancar dinheiro do bolso dele e sair pagando pessoas para que possa fazer essa divulgação. Isso aí não estaria diretamente na plataforma política de divulgação. Mas eu creio que, na verdade, foi um excesso com relação a esse corte. Primeiro, porque se o partido da Tabita Amaral entrou com essa solicitação no Ministério, na Justiça Eleitoral, para que pudesse, de fato, aí, olhar essa questão, eu acho que alguma outra coisa que estivesse sendo divulgada poderia ser olhada e não cortar diretamente tudo aquilo que está sendo divulgado. É complicado, porque aí vai cortar o ponto de apoio que um candidato tem. Isso tem que ser olhado também pela Justiça Eleitoral. Então, não pode cortar de um candidato e os outros candidatos fazer outras coisas também que poderiam estar contra a questão da Justiça Eleitoral. Foi a questão do próprio Guilherme Boulos, que
O presidente Lula foi e fez uma propaganda antecipada, mas ele já foi liberado pela Justiça. Então, tudo isso aí deve ser analisado pela Justiça Eleitoral para não prejudicar A, B ou C, na minha visão. E aí, Josiel, adianta a Justiça Eleitoral tomar esse tipo de medida, tendo em vista, por exemplo, essa notícia aqui, ó, perfil reserva de Marçal, em um dia já passa o de Boulos. Candidato à Prefeitura de São Paulo criou conta no sábado, dia 25 de agosto, após ter o perfil principal suspenso pela Justiça Eleitoral. E aí ele já ultrapassa a quantidade de seguidores do Guilherme Boulos e dos outros candidatos. Ele tem agora 2,4 milhões de seguidores. Pois é, porque o juiz, o desembargador, ele determinou que fosse parada aquela conta do Pablo Marçal. Não proibiu ele de fazer outras. Isso é o que está público e notório aí. Então ele já fez outra conta e já ultrapassou, porque esse é o caminho dele. Ele trabalha nas redes sociais. Agora o Boulos tem que fazer o outro trabalho. Qual que é o trabalho do Boulos? Quer dizer, eu não sei, ele tem que fazer o trabalho dele, divulgação não só nas redes sociais também, mas fazer também um corpo a corpo, partir para cima. Eu acho que ficar chorando aí por causa de que candidato está ultrapassando o que ele pensa com relação à divulgação, não é legal, não. Doutora Nara, o que a Justiça Eleitoral pode fazer, então, nessa situação? O Guilherme Boulos teve as redes sociais suspensas temporariamente e agora já criou um outro perfil. Vamos lá, Pablo Marçal teve as redes sociais suspensas temporariamente pela Justiça Eleitoral, já criou um novo perfil e supera, inclusive, o número de seguidores dos outros candidatos. Bom, nesse caso, depende do pedido, né? Se a candidatura opositora se sentir lesada ou sentir que, de fato, esse equilíbrio da disputa está sendo ferido, aí pode pedir, inclusive, para que ele deixe de fazer novos perfis. Eu vou discordar aqui do colega de bancada, porque, na verdade, quando a gente fala, é mimimi, é um chororô, não é mimimi e chororô, não. Nós temos que ter regras, né? Para que seja uma disputa paritária, para que seja uma disputa equilibrada, a gente tem que ter regra. E o Pablo Marçal, ele não tem só descumprido essas regras, mas ele tem, sim, ele trabalha nas redes sociais. Todos trabalham nas redes sociais hoje. A rede social hoje é uma realidade. Mas o X é que a gente tem algoritmos e esses algoritmos privilegiam, geralmente, cenas bombásticas, cortes muito descontextualizados. Não à toa esses algoritmos privilegiam também as fake news. E o que acontece com o Pablo Marçal ali é que ele não está fazendo uso, não só financeiramente, né? Então ele tem pago esses cortes e ele fez um concurso com pagamento de recompensa completamente desrespeitoso às leis eleitorais, e ele tem feito não só esse pagamento, mas também ele tem feito uso desse algoritmo de forma prejudicial à própria democracia. O que a gente está no fim e ao cabo, o que a gente está protegendo aqui é a democracia. Democracia todos disputam em pé de igualdade e todos têm as mesmas ferramentas. Ali o Marçal, ele não só publica fake news, ataca violentamente outros candidatos, mas ele também tem feito o uso indevido desse poderio financeiro que ele tem e desses meios de comunicação. Então, isso não pode existir. Mas imagina, se a gente for aceitar candidatos descumprindo a legislação dessa forma, a gente vai ter uma barbárie. E não é isso que a gente está buscando em um ambiente democrático, não é mesmo? Colocar um ponto aqui. Estaria certa a questão da Justiça Eleitoral de São Paulo se a Justiça tivesse ali determinado que todos os candidatos, que nenhum dos candidatos pudesse usar redes sociais. Não. Aí sim, porque senão você está ferindo um lado apenas. É complicado isso. Não é complicado, porque veja bem, nós temos em campanhas eleitorais, o que a gente tem? A gente tem um candidato que vê que o outro está descumprindo, ele entra na Justiça, mas nós também temos o poder de polícia do próprio juiz eleitoral. Em nenhum desses casos é inadmissível. O que você está propondo, José, é que você está dizendo assim, ó... Equiparar. Não é equiparar. Equiparar está sendo equiparado. Suspendendo a rede de quem está abusando. Agora, não usar a rede de ninguém porque um está abusando, isso aí não é correto. Então, aquele prejudicado, o próprio Pablo Marçal, se ele se sentir prejudicado, ele vai agora... Olha que interessante.
Rede social não é terra de ninguém. A gente tem uma pegada virtual. Então, tudo que você vai fazendo vai deixando pegadas virtuais. O Pablo Marçal, ele tem, inclusive agora, processualmente falando, a possibilidade de comprovar no processo judicial, junto à Justiça Eleitoral, que ele não fez isso, que ele não pagou por fora pessoas para fazerem cortes indevidos, que ele não pagou por fora concurso de pessoas. Só que sabe por que ele não vai fazer isso? Ele não vai conseguir comprovar que ele não fez esses atos? Porque ele fez e deixou pegadas virtuais. E aí, a gente não tem que suspender todo mundo. Ah, vamos lá e tirar a bola do campeonato porque um time não está respeitando. Não, a gente pune esse time, aquele time específico que está desrespeitando. É o meu modo de ver. Temos algumas participações aqui, vamos registrar. A primeira é do José Souza da Silva. Ele está dizendo que tem que ser todos iguais. Tendo um diferente, o sistema não aceita. Mais uma participação aqui, que é do Adilson, nos acompanhando lá em Ponta Grossa, no Paraná. Grande abraço para a nossa audiência em outros estados do país. Ele disse que o Pablo Marçal está sendo calado por falar a verdade. Uma outra participação através do nosso WhatsApp, 991095099, é o Luiz Roberto. Ele fala que a justiça poderia apenas multar o Pablo Marçal, não suspender as redes sociais. Isso seria possível, doutora Nara? Apenas uma multa nesse caso? Seria possível. Nesse caso, não. Mas sim, quando o descumprimento daquela campanha não é tão vultoso, né? Não tem aí um impacto tão grande nas eleições, sim, existe multa, existe pedido de retirada da propaganda. Então, tudo isso proporcional ao pleito. O que a Justiça Eleitoral busca, ao fim e ao cabo, então, essa rigidez do pleito. E se não compromete a rigidez do pleito, aí sim, é só a retirada da propaganda, a multa, a determinação de não voltar a fazer. Mas, nesse caso, não. É necessário, sim, essa suspensão. Essa suspensão foi completamente adequada. E não é porque... Eu vou dar um exemplo aqui, Rafael, que não seja do nosso estado, né? Mas a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, tem a candidata a prefeita lá, Duda Salabert, ela fez uma rede diferente, ela resolveu fazer uma campanha diferente. E não tem uma impressão de nada, não existe nada impresso. Ela é uma candidata que defende o meio ambiente e não vai imprimir nada. Então, para aquele comentário aí que falou, é só uma coisa diferente, ninguém aceita, o sistema não aceita diferente, aceita sim. Isso aí é uma falácia que te falam e a gente repete igual maritaca. Não é verdade. Então, a Duda Salabert, por exemplo, lá em Minas Gerais, ela está fazendo uma campanha diferente, não imprimiu nada, não vai ter material impresso. Ela está sendo punida, alguma coisa parecida? Não. Por quê? Porque é dentro do aceitável, ela não está desequilibrando a disputa com isso. É óbvio que o eleitorado gostou dessa proposta, achou diferente, então ela está assim bem cotada. Mas isso não quer dizer que só por estar bem cotada, a candidata, o candidato vai ser retirado do pleito. Não é isso não. É um candidato que está competindo de forma desleal, desigual, desleal. Então, esse candidato tem que ser sim. E eu acredito que não só as redes sociais, viu? Uma candidatura dessa tem que ser, inclusive, caçada. Não pode ficar numa disputa, porque a essência dela é antidemocrática em si. Só para a gente concluir, então, esse assunto, os últimos comentários, o Edivaldo Santos disse que o que não está faltando no judiciário brasileiro é covardia e fala que aconteceu a mesma coisa na eleição do Bolsonaro. O Biraci Fonseca, ele fala que todos estão borrando de medo do Pablo Marçal. Tem a participação também da Lucimar Souza, ela falou que estão barrando, tem muita gente querendo barrar o Pablo Marçal, perseguindo. E a Lília mandando aqui um abraço para o Josiel Menezes, falou que o Josiel Menezes é puro brilho. Tá aí, a Lília, obrigado. Fã do Josiel Menezes. Lília, muito obrigado aí pela participação, né? É importante que o ouvinte Brasil Central, o telespectador também, o pessoal das redes sociais, possa de fato aí estar participando com a gente. Obrigadão.